Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre dependência. E a passagem evangélica associada ao nosso tema de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 32, onde o Cristo diz o seguinte: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O capítulo 8 do Evangelho de João nos fala de dois temas bastante interessantes. O primeiro é o caso da mulher adúltera, que é uma passagem que quase todos nós conhecemos. E a segunda passagem é a discussão de Jesus com os fariseus, onde consta o maior número de versículos dentro de uma passagem, que vai dos versículos 12 até o versículo 59. E a dependência, que é o nosso tema de hoje, que é a nossa reflexão de hoje, estão inseridas nessas duas passagens, independente da forma em que se coloca, então, essa dependência. E nessa primeira passagem, os escribas e fariseus trouxeram, então, à frente de Jesus, uma mulher que havia sido pega em adultério. E, colocando ela na frente, perguntou a Jesus o que fazer, uma vez que a lei mandava que ela fosse apedrejada. E Jesus lhes questionou, dizendo que quem não tivesse pecado, que atirasse, então, a primeira pedra. E todos foram se retirando um a um. E a mulher ficou ali sozinha. O restante da passagem também nós já conhecemos. E eles retiraram uma demonstração clara, diz que estavam presos, né, que estavam dependentes de suas consciências pecadoras, escravos de suas crenças, escravos de uma lei que os obrigava a agir daquela forma, submissos e também dependentes de suas consciências pesadas e doentias, porque daquela forma que agiam como uma forma de também extravasar toda essa sua consciência e toda essa sua dependência. E mesmo que não quisessem apedrejar, muitas vezes eram obrigados, pois eram submissos às normas e os costumes daquela época, forçados por seus líderes, que também, que ainda hoje os mantêm, que ainda hoje existem líderes que os mantêm como que aprisionados e dependentes dessas leis rígidas do passado. Mas muitos são os que ainda vivem presos a esses processos, a esses dogmas do passado, escravos e dependentes, sofrendo e fazendo com que muita gente sofra. Queridos, no livro de Hamed, As Dores da Alma, no capítulo Dependência, nos diz o seguinte: nossa autonomia, tanto física, emocional, moral, como também espiritual, está diretamente ligada à nossa conquista e descobertas íntimas. Mas, para que tenhamos condições, então, de conquistar essa autonomia, é preciso que compreendamos o nosso valor. É preciso que conheçamos o nosso valor como seres humanos originais que somos. Sair dos processos de dependência que geralmente nos encontramos, seja de pessoas, de fatos ou de situações. Descobrir as verdades, nos libertar através das verdades, crescer através das verdades, nos desenvolver e melhorar também através das verdades. Nos livrarmos das dependências, das oferendas, dos altares, dos sacrifícios, das penitências, dos rituais, do martírio e também do sofrimento, muitas vezes longo e penoso. Sair das teias da dominação que muitas vezes nos encontramos. Sejam pela dominação dos nossos maridos, seja pela dominação das nossas esposas, seja pela dominação dos nossos filhos, das nossas filhas, de amigos e muitas vezes também de familiares ou de líderes, de toda forma. Mas é no casamento, no relacionamento entre pessoas, entre casais, é que encontramos as maiores situações de dependência de dominadores e de dominados. Onde, na maioria das vezes, todos sofrem, porque são frágeis e muitas vezes capazes de buscar em si mesmo a conquista dos seus valores espirituais e serem livres e felizes. Sofrem porque não são capazes, muitas vezes, de tomar a postura independente de busca da felicidade que deve ser conquistada um ao lado do outro, e não nos processos de dominação e dominador e dominado. Sem sufocar, sem oprimir, sem magoar, sem ferir, sem contrariar os instintos de liberdade que cada uma das pessoas tem em seu íntimo. Queridos, há mais ou menos alguns anos, há quase 20 anos atrás,
eu tive o prazer de assistir o casamento do meu amigo Olavo, dele e da dona Elisa. E foi um casamento muito bonito, e esse casamento foi realizado numa casa espírita aqui em São Paulo. E foi um dos palestrantes que teve então a oportunidade de oficializar essa cerimônia, e nisso ele fez uma palestra muito bonita sobre o casamento. E ele iniciou essa palestra falando mais ou menos o seguinte: Paulo de Tarso, em sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13 e nos versículos que vão de 1 a 13, nos faz um resumo do que seja o amor, disse o palestrante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou um símbolo que tine. E mais adiante, Paulo de Tarso faz um resumo sobre o amor, dizendo o seguinte: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não tem ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E eu complemento, disse o palestrante, dizendo o seguinte: não domina, não compactua com a dependência, mas regozija-se com a liberdade. E o palestrante continuou a sua palestra dizendo o seguinte: os objetivos que os unem neste momento, disse o palestrante, os projetos que cada um de vocês traçou para a sua convivência em comum, e os sonhos que carregam em seus corações neste momento, poderão se tornar difíceis de serem realizados se vocês tomarem a postura egoística de tolir a liberdade um do outro. E lembrou Khalil Gibran, dizendo o seguinte: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Ignorando ou mesmo desconhecendo essa importante orientação, muitos casais transformam o amor em verdadeiras cadeias, em verdadeiras prisões para ambas as partes. O amor deve ser espontâneo, não pode ser motivo de brigas, de exigências descabidas. O amor compreende, o amor não deve constituir em grilhões que prendem, que dominam, infelicitando um e o outro. Muitas vezes, em nome do amor, nós queremos que os companheiros ou companheira façam somente aquilo que julgamos ser o correto. E só fazendo aquilo que nós queremos. Só pode usar a roupa que nós aprovarmos. Só pode sair se for em nossa companhia. Não pode violar as regras egoísticas que muitas vezes estabelecem um e o outro como sendo a mais correta a seguir. Isso não é amor, disse o palestrante. Isto é prisão, é dependência. Eis o grande desafio que os espera daqui para frente, se amarem e viverem em liberdade. Khalil Gibran ainda aconselha dizendo o seguinte: dai do vosso pão um ao outro, mas não comais nunca o mesmo pedaço. Isso quer dizer que nós devemos compartilhar, ser gentis, dar o nosso pedaço ao outro, mas sem exigir absolutamente nada em troca. Dividir o pão sim, mas não comer do mesmo pedaço, o que significa deixar ao outro o direito que lhe cabe do pedaço. O profeta Khalil Gibran ainda continua dizendo o seguinte: cantai e dançai juntos, e sedes alegres, mas deixa cada um de vós estar sozinho. É importante compartilhar, mas saber respeitar a individualidade um do outro sem invadir a intimidade da pessoa amada, sem sufocar e sem dominar. Há pessoas que, se pudessem, controlariam até mesmo o pensamento da pessoa amada, do seu companheiro ou da sua companheira, a ponto de tomá-lo à sua própria sombra. Isso não é amor, é extremado desejo de posse, de domínio para com a pessoa amada. Meus queridos, eu sou testemunha da felicidade com que o Olavo e a dona Elisa vivem nesses quase 20 anos de matrimônio. Um casal que eu já vivo, como eu disse, já vi há mais de quase 20 anos. E seus filhos, Olavinho e a pequena Maria José, vivem e crescem dentro desse mesmo preceito de liberdade. O que fatalmente os tornarão homens e mulheres também com extrema liberdade e com extrema oportunidade de serem felizes e de se realizar. Esse é o nosso tema de hoje, queridos. Eu quero falar dependência. Existe também uma escritora chamada Kate Root,
uma escritora americana que tem uma frase que diz o seguinte: o homem pode viver sem ar por alguns minutos, sem água por mais ou menos 2 semanas, sem comida por aproximadamente cerca de 2 meses. E disse ela, o homem pode viver sem um novo pensamento por anos e anos a fio. Este é o destino daqueles que são dependentes de outras pessoas. E é por isso que conseguem viver tanto tempo sem um novo pensamento, sem ousar, sem agir, sem atuar e sem buscar a liberdade e sem buscar a sua própria felicidade. Isto porque não buscam a verdade, porque não buscam a liberdade e vivem presos, dominados, satisfazendo-se com o que lhe é permitido fazer ou agir. Queridos, nos processos de dependência existem sempre 2 culpados, se assim pudermos dizer, o que domina e o que é dominado. Na verdade, o que é dependente. O que domina, que é culpado, muitas vezes pelo seu egoísmo, pela sua inveja, pela fragilidade da sua ganância, pelo ódio e muitas vezes, na maioria das vezes, pelo medo, embora não pareça. Pelo medo de se tornar solitário, de ficar sozinho, pelo medo de não ser feliz, pelo medo de não saber realizar ou mesmo de saber realizar-se por si só. Então esse processo de domínio muitas vezes ocorre por esse medo intenso que o dominador tem. E o domínio que exerce sobre as pessoas também é muito frágil. É muito frágil, pois ele sabe que tem medo de que o outro desperte, de que aquele que é dominado, que ele desperte, que ele busque então a sua liberdade e a sua felicidade. E o pior é que na grande maioria das vezes se torna agressivo e também perigoso. O que é dominado é culpado também, na maioria das vezes por não conseguir buscar a sua própria maneira de viver ou de evoluir. Isto é, procurar a sua maneira de ser, a sua maneira autêntica de ser. E igualmente ao dominador, em algumas situações, um ser humano também muito frágil e fraco, pois tem um grande medo de se sentir sozinho, solitário e abandonado. E é igualmente uma pessoa também perigosa, pois podem muitas vezes também se autodestruir por processos de chantagem contra aqueles que o dominam. E são capazes, muitas vezes, de passar toda a sua vida na dependência de outras pessoas. Isto é, um sofrimento consentido. E essas pessoas desconhecem o seu valor espiritual e lançam-se à submissão sufocante que os impedem de assumir a sua responsabilidade pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio desenvolvimento, pela busca da verdade, pela sua felicidade, e colocam a culpa sempre naqueles que dominam. E estas situações, dominador e dominado, devem se livrar dessas dependências de uma vez por todas através do conhecimento, através do entendimento, através do entendimento da descoberta dos valores espirituais que cada um tem dentro de si. Tomando então a postura de sermos nós mesmos, de sermos verdadeiros, de expressarmos os nossos pensamentos e as nossas vontades, sem se ferir e também sem ferir absolutamente ninguém. Sermos nós mesmos e tomar decisões, não para agradar as pessoas que nos observam, mas porque estamos usando conscientemente todas as nossas vontades, estamos usando conscientemente todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que estamos buscando, toda a nossa capacidade de ser, sentir, agir e de realizar-se. Sermos nós mesmos é eliminar os traços de dependência que ainda nos mantêm presos uns aos outros, de uma certa forma. Não esquecendo, porém, de respeitar a liberdade do outro e defender também a nossa, sem medo de ficar só ou de ser abandonado. Ser nós mesmos é viver a própria simplicidade de ser libertos da viciosa e de simulação de autossatisfação que sentimos ao nos parecer frágeis, quase que como querendo ser dominado ou querendo viver de uma forma independência.
Jesus Cristo constantemente se referia ao reino de Deus como sendo algo dentro de nós, como sendo um estado de felicidade que iríamos alcançar em algum momento. E é justamente por olharmos para fora, em busca muitas vezes da felicidade, nós esquecemos de olhar para dentro de nós, onde estão realmente os nossos valores, onde nós vamos conseguir cada vez despertar e melhorar cada vez mais, e muitas vezes sair do papel de dominador e muitas vezes também sair do papel de dominado. A nossa autonomia, a nossa independência, tanto física, emocional, mental como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. E a nossa tão almejada independência e realização exterior está relacionada também com o conhecimento de nós mesmos, das nossas verdades e das verdades em si. A liberdade, queridos, se inicia também no pensamento para posteriormente transformar-se então em ação. Quebrando, né, de uma certa forma, todos esses grilhões, quebrando essa dependência que muitas vezes nós temos. E para que a gente possa terminar, eu gostaria de trazer aqui um trecho do capítulo Dependência, que eu disse que está no livro As Dores da Alma, que diz o seguinte na finalização deste capítulo. A diferença fundamental entre o amor e a dependência é observada com clareza nas ações e comportamento das criaturas. A dependência prende possessivamente uma pessoa à outra, enquanto que o amor, de fato, incentiva a liberdade, a sinceridade e a naturalidade. O dependente é caracterizado por demonstrar necessidade constante e por reclamar sistematicamente a atenção dos outros, ou mesmo da pessoa amada. Os legítimos sentimentos da alma nunca se sujeitam às ordenações e imposições, mas sim a uma completa espontaneidade de atitudes e emoções. Dependência gera dores e sofrimentos, diz Hamed, a alma. Já a liberdade para amar, é um direito natural de todos nós que somos filhos de Deus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.